João capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 em diante. João capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar no mundo. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois: Onde está ele? E respondeu: Não sei. Versículo de número 35. Versículo 30, perdão. E respondeu-lhe os homens: Não é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor nesta manhã sabedoria, pedimos ao Senhor lucidez e entendimento para a ministração da sua palavra. Todos nós que estamos aqui nesta manhã viemos porque assim o Senhor fez, assim o Senhor já tinha determinado que acontecesse. Nos levantamos e viemos ouvindo a sua voz, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós também te pedimos que sejam perdoados os nossos pecados, todas as nossas transgressões, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Pai, não há sabedoria sequer em nós, mas o Senhor, que é a própria sabedoria, faz aquilo que lhe apraz. Se esta é a tua vontade plena, fale conosco e quebre os grilhões que ainda prendem as almas aqui presentes. Pai, despedaça de uma vez, através da sua palavra, qualquer tipo de jugo que leva esta pessoa a não crer. Eles só podem crer através da tua palavra, e sabemos que a tua palavra é martelo que despedaça qualquer coração que seja duro. Fala conosco, no santo nome do teu Filho Jesus, Pai. Nós lhe pedimos, crendo que o Senhor nos ouve, assim te agradecemos também, para a glória do Senhor. Amém
Igreja, pode sentar no seu lugar. A todos aqueles que já estão vindo na igreja, aos cultos, aos domingos, estão acompanhando que nós estamos fazendo uma série muito extensa do Evangelho de João. O pastor William Gonçalves, ele disse que dificilmente nós vamos conseguir terminar esse Evangelho esse ano, e eu concordo com ele. Dificilmente nós vamos conseguir chegar no mês de dezembro encerrando esse livro. Não por falta de vontade. Não é que tenhamos uma preguiça de terminar o livro, não é isso. Mas o Evangelho de São João tem uma riqueza muito grande. Detalhes que nós não podemos fazer no sentido de pregar correndo, desesperadamente, e deixar de passar as informações para todos vocês que estão aqui, e para aqueles que também vão nos ouvir e nos assistir. O capítulo 9, ele está ligado diretamente com o capítulo 8 e com o capítulo 7. Eles estão juntos, os 3 capítulos. O capítulo 9, ele é uma preparação para o capítulo 10. Existe uma outra festa que vai ocorrer 3 meses depois, que é a festa da dedicação, e nós vamos falar disso lá no próximo domingo, provavelmente, quando entrarmos no capítulo 10 do Evangelho de João. Mas o capítulo 9 ainda está, sim, tendo um comentário daquilo que acontecia na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, como nós já falamos, Jesus se manifesta, ele se revela se colocando como a fonte que sacia a sede de todos os homens sedentos, dizendo ele ser a verdadeira água que sacia a sede do homem, e também Jesus se coloca como a luz do mundo. A história vai nos mostrar, nós não precisamos nem correr para livros ou para alguns comentários bíblicos para conseguirmos entender esse ponto aqui, porque o próprio texto, ele já explica o que está acontecendo. Quando Jesus ele se coloca como a luz do mundo, nós sabemos que luz tem finalidade. A finalidade da luz é para iluminar. Porém, nós sabemos que a luz não só ilumina, a luz também cega. Se você, por exemplo, que tem o costume de dirigir bastante, eu que dirijo muito, quem trabalha dirigindo com carro também sabe disso. Se nós pegarmos uma estrada, por exemplo, a Via Lagos, ou então a BR-101, na parte da noite, 10 horas da noite, numa sexta-feira ou numa quinta-feira, por aí, se você observar, se você estiver dirigindo na direção de Manilha, São Gonçalo, pegando a BR-101, e quem estiver voltando de Manilha, estiver voltando de Itaboraí e descendo para o Rio de Janeiro, tem um pedaço dessa BR que é um caos, porque os carros que vêm de lá, de Itaboraí, Niterói, Itaboraí, Manilha, em direção ao Rio, eles vêm com um farol tão alto, mas tão alto, porque a estrada é muito escura em certos pontos, que o farol do carro batendo nos nossos olhos nos causa uma cegueira, ainda que curta, mas nós ficamos cegos por alguns momentos. Isso também acontece quando nós estamos dormindo debaixo de uma escuridão muito intensa no nosso quarto, todas as luzes apagadas, e de repente um filho, esposa ou quem quer que seja, aperta o interruptor, é automático, quando a luz acende em cima do seu rosto, você bota a mão na frente ou puxa a coberta, porque a luz também, ela é muito intensa, ela não permite que você enxergue em certas situações. Porém, nós sabemos que a real finalidade da luz é levar iluminação para lugares que estão escuros. O capítulo de número 9, ele vai nos mostrar que Jesus, ele vai trazer um paralelo, ele coloca aqui uma referência do que acontece quando ele se manifesta. Esse homem que está desde o ventre cego, ele nasce com essa cegueira, ele estava em escuridão total, numa escuridão plena,
aonde ele não conseguia enxergar absolutamente nada. E como Jesus, na festa dos tabernáculos, ele está se colocando como a luz do mundo, a luz, ela se manifesta com esse propósito, de levar iluminação para todos aqueles que não enxergam. Eu preguei uma vez nesse contexto, e eu disse que existem alguns tipos de cegueira. Existe a cegueira física e a cegueira espiritual. Eu digo para você que o cego físico, ele tem uma vantagem muito ampla daqueles que têm uma cegueira espiritual. Podemos dar o exemplo de filho de Timeu, ou Bartimeu, como é conhecido. Bartimeu, ele era um homem que também era cego. Ele estava ali no caminho, descendo para Jericó, e Jesus, ele está passando com os seus discípulos ali, e aquele cego, ele começa a gritar, exclamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele cita a palavra filho de Davi, ele está dizendo que Jesus é o Messias prometido que havia de vir. Da descendência de Davi, da genealogia de Davi, viria um descendente que seria o Messias e que traria luz para todas as pessoas que estavam andando na região e na sombra da morte, como está escrito no livro do profeta Isaías e se cumpriu no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que desde então passou Jesus pregar, e aqueles que estavam assentados debaixo da morte ou na região da sombra da morte, a luz raiou, e aí Jesus chama os discípulos para segui-lo. Então, quando o filho de Timeu, ou Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mesmo sendo cego, físico, mesmo tendo uma cegueira física, ele conseguiu enxergar Jesus como filho de Deus, ou o próprio Deus, o Messias prometido, algo que muitas pessoas que viam com os olhos, não tinham cegueira física, não conseguiam enxergar. Jesus manda chamar Bartimeu e ele é curado da sua cegueira. A cegueira espiritual leva o homem a achar que vê, porque ele, mesmo não tendo uma deficiência física, ele olha para as coisas e ele diz assim: eu consigo enxergar, eu não estou doente. Quando Jesus manifesta a sua luz, ele vai retratar para quem tem uma cegueira espiritual que eles não conseguem enxergar. E o retrato disso vai se refletir na vida dos escribas, na vida dos doutores da lei, na vida dos fariseus, porque eles tinham um conhecimento muito grande do Antigo Testamento, eles conheciam de maneira muito ampla todas as profecias que haviam sido liberadas a respeito do Messias, mas quando o Messias chegou, eles olhavam para Jesus e ficavam chamando Jesus de impostor, de Galileu, de transgressor, de filho, ou o próprio Boizebu, aonde Jesus disse que eles haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Então nós temos aqui duas aspas, vamos abrir aqui um parênteses, melhor dizendo assim, para conseguirmos entender o que Jesus está fazendo aqui. Nós vamos falar de dois tipos de cegueira. Vou precisar de aproximadamente uns 50 minutos para falar sobre o assunto. Então existe uma cegueira que nós sabemos que é uma cegueira física, que acontece, e existe uma outra cegueira que é a cegueira espiritual, que não dá para enxergar a olho nu. O homem comum, o homem natural, ele não consegue diagnosticar ou ver uma cegueira espiritual a olho nu. Ele só consegue identificar que uma pessoa é cega espiritual através da palavra de Deus. Por exemplo, se um pastor, um diácono, um presbítero, estiver pregando um sermão que não seja bíblico,
Se nós não tivermos conhecimento deste livro, nós vamos achar que aquilo que está sendo pregado é algo completamente de Deus. Então, para identificar uma cegueira espiritual, somente conhecendo este livro aqui, somente conhecendo a palavra de Deus, e não é conhecer por cima, é conhecer de estudar, de averiguar, de analisar os textos e as informações daquilo que a palavra de Deus quer nos passar. Jesus, ele vai deixar claro que não importa o qual grau a pessoa tenha de capacidade acadêmica. Existem muitos acadêmicos que são cegos, mas acham que veem, como é o caso dos fariseus. Nós, seres humanos, quem está me ouvindo? Nós somos motivados. A nossa maior motivação hoje não é o quanto a pessoa ela estuda esse livro, conhece a palavra de Deus, é o quanto de diploma a pessoa tem. Se a pessoa tem uma formação, se a pessoa ela tem doutorado, se a pessoa ela tem um certificado assinado pelo maior teólogo do Brasil, e aí nós fazemos o seguinte: peraí, esse cara ele tem uma formação A, formação B, formação Y, então ele é homem de Deus. Não que estudar, se formar, seja pecado. Nós ensinamos a todos os nossos irmãos da igreja que precisam estudar. Amém, amados? Tem que estudar. Tem condição? Vai lá, faz um curso, se prepara. Tem diploma? Recebe o diploma. Mas o que deve prevalecer é esse livro aqui. Foi o que eu disse na terça-feira. Charles Adam Spurgeon, ele disse assim, ele era um homem que não tinha faculdade nenhuma. Charles Spurgeon, ele não se formou em lugar nenhum. Lugar nenhum, ele não tinha nenhuma faculdade, nenhuma. Diferente de Jonathan Edwards, diferente de Calvino, diferente de Agostinho, diferente de Lutero. Spurgeon não tinha uma faculdade. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas ele era um homem que estudava esse livro incansavelmente. E ele foi um dos maiores refutadores, que refutou de maneira firme, voraz, todos aqueles que tinham filosofia, todos aqueles que tinham cultura, porém eram cegos no que diz respeito à palavra de Deus. E ele dizia que se você tiver na sua biblioteca milhões de livros, se a Bíblia for colocada lá embaixo, na última fileira da sua biblioteca, a Bíblia vai ser o sustento dos outros livros que estão acima. Se a Bíblia for colocada no meio de todos os livros que você tem, ainda que ela seja colocada na ponta, mas no meio, ela vai ser o centro de todos os livros que você tem na sua biblioteca. E se a Bíblia for colocada na parte de cima, ainda que escondida, a Bíblia será a coroa de todos os outros livros que estão abaixo. Porque a Bíblia, ela é a única, não é duas, três, ela é a única regra que nós temos para diagnosticar o que é bíblico, o que é verdadeiro, daquilo que é falso. Por isso que nós não trabalhamos com achismo. Por isso que nós, pastores, pregadores da palavra de Deus, não podemos achar. Porque quando nós achamos, atraímos farisaísmo para o nosso ensino. Porque quando nós acrescentamos aquilo que vem à nossa mente, nós estamos atraindo farisaísmo para o nosso ensinamento. E o nosso ensinamento, ele não pode ser farisaico, ele tem que ser teocêntrico. Ele tem que ser centrado o tempo todo em Deus. Eu estou te falando essas coisas para começar a ler aqui, para você conseguir identificar a informação que Jesus quer passar, porque o texto é muito rico. Existem muitas informações nesse texto que nós não podemos pular. Por exemplo,
Os líderes religiosos, eles estão no tabernáculo. E nós ensinamos domingo retrasado, o pastor William também pregou isso, que a intenção deles era matar o Senhor Jesus. A intenção dos líderes religiosos não é ensinar ninguém. A intenção dos líderes religiosos é matar quem ensina a verdade. Então, sempre que Jesus falava alguma coisa, eles diziam assim: nós temos que matar esse homem, porque senão a nossa reputação vai ser derrubada. Nós temos que parar esse homem, porque senão aquilo que nós ensinamos vai cair em descrédito. Nós temos que parar esse homem, porque senão as multidões vão atrás dele, e nós vamos ficar sozinhos. Vamos dar um jeito de parar esse homem. Então a intenção deles era matar Jesus, porque Jesus denunciava o que eles faziam, não simplesmente pregando pelos cantos, ou então apontando. Jesus denunciava aquilo que eles faziam de errado, fazendo certo. Então, às vezes, para você denunciar um erro, você não precisa pegar um megafone e ir para a praça e gritar aos quatro ventos, dizendo assim: isso que estão fazendo é um erro. Não. Quando você faz o que é correto, a própria palavra de Deus vai denunciar que aquilo que outros estão fazendo fora da palavra é um erro. Então você se coloca como uma pessoa que só anuncia, e quem faz o papel de denunciar é o próprio Deus. Então o pastor, ele tem que anunciar e deixar a palavra por si só denunciar os erros. Então Jesus falava assim: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não falo daquilo que eu quero. O que eu falo porque o meu Pai mandou falar. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia debaixo de orientação. Amém, igreja? Ele não fazia porque ele acordou com essa ideia. Ele fazia debaixo de orientação, porque ele está submetido à obediência. Porque quando ele se humilha, ele não deixa de ser Deus. Ele é 100% Deus. Mas nós temos que entender que ele é 100% homem. E na condição de filho, e na condição de homem, e na condição de Deus, dentro da trindade de Deus, Jesus como filho, ele se submete à soberania do seu Pai, que não quebra a soberania do filho, mas ele sendo filho, ele se humilha e faz a vontade do seu Pai. É uma coisa impressionante. Então tudo que ele está pregando, tudo que ele está dizendo, tudo que ele está fazendo é a vontade do seu Pai. E qual é a vontade do seu Pai? Que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus seja denunciado com a verdade. E é o que Jesus vai fazer. Então, a primeira parte aqui é a cegueira espiritual. Nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar sobre cegueira espiritual para talvez você que está aqui hoje fazer até uma reflexão, para ver se nós estamos vendo direito também. Porque existem pontos na nossa vida que nós temos que examinar para ver se estamos enxergando bem. Mateus capítulo 23. Vamos abrir aqui rapidinho. Mateus capítulo 23, nós vamos ler o versículo 24. Versículo 23 também. 23 e 24, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí o versículo 24 diz assim, ó: guias, parei. Quantos aqui, se estivessem, olhe para cá,
que atravessar a Marginal Tietê. Alguém já atravessou a Marginal Tietê? Já passou por lá? Alguém? É um movimento que não para aquilo lá. Se você tivesse que atravessar a Marginal Tietê, sendo um cego, e só tivesse outro cego para te atravessar, para o outro lado, o que você faria? Você diria assim: cego, me leve para o outro lado? Você faria o quê? Você ia perguntar: você é cego? Ele ia dizer: eu sou cego, então eu vou morrer e você também. O próprio Jesus disse assim: porventura, pode um cego guiar um outro cego? Ambos cairão na mesma cova. A pergunta é: essa cegueira aqui que Jesus está se referindo é uma cegueira física? Eles são cegos, literalmente cegos. Vamos ir aqui ainda para o Evangelho de Mateus, por favor. Rapidinho, capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu vou ter que ir bem devagar, eu vou pedir você para ter paciência, mas eu termino aqui com os meus 50 minutos, eu estou acompanhando. Mateus capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler o versículo de número 10, vamos ler o versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Para aí. Só uma informação, aproveitar aqui para não perder isso aqui. Quem eram os discípulos que estão quebrando a tradição dos anciãos? Essa informação você pode anotar até na sua Bíblia. Quando o texto fala discípulos aqui, não está fazendo referência aos 12. Porque Jesus tinha muitos discípulos que seguiam ele. Muitos. E ele não tinha tempo para parar. Eles tinham que comer e se lavar as mãos. Os fariseus, olhem para cá, ficavam olhando o que Jesus fazia. Sabe como alguém fica te olhando nas espreitas, assim, ó, esperando ou procurando uma oportunidade, ou um tropeço seu, ou um escorregão seu, para dizer assim: ó, eu vi de longe o que vocês fazem. Vocês quebram a tradição. Vocês são completamente homens que quebram a lei. Vocês são hipócritas. Vocês são transgressores da lei. Aí Jesus, que conhece a cegueira espiritual deles, sabe que eles são cegos espirituais, que lá no fundo eles não entendem nada. Ele diz aqui, ó, versículo de número 3. E ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de quem? Então para aqui, olhe para mim, por favor. Quem é que honra a Deus com o lábio? Você consegue, eu sei que estou gravando, né, preconceito religioso, mas é uma pergunta. Nós estamos num culto, eu tenho que fazer essa pergunta para a igreja. Irmãos, você consegue ver um espírita honrando a Deus com os lábios?
Você consegue ver o pessoal do candomblé honrando a Deus com os lábios? Você consegue ver um satanista honrando a Deus com os lábios? Agora a pergunta: você consegue ver um fariseu honrando a Deus com os lábios? Sim ou não? Desses quatro, quem é o pior? Por quê? Porque o fariseu, ele conhece todos os mandamentos. Mas aqui, está longe de Deus, igual ao espírita, igual ao do candomblé, igual ao satanista. Então, olhando, eles são ímpios, transgressores, pecadores em fato consumado, porque conhecem e não fazem. É como Pedro diz lá na sua carta: melhor fora não ter conhecido do que conhecendo, volte-se para trás. Daí vem aquele provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, estamos falando de cegueira espiritual. Se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós vamos a um culto e cantamos, como cantamos agora há pouco, entoamos canções de adoração aqui, não pode ser só de boca, porque se for só de boca, eu sou igual o fariseu irrepreendido. Qual é o problema deles? O problema deles está em conhecer, em saber o que tem que ser feito e não fazer. Eles olham para Jesus e não conseguem ver Jesus como Senhor, como Salvador, porque o tempo inteiro eles olham para Jesus como ameaça, como muitos que estão louvando a Deus nas igrejas e olham para Jesus como curandeiro. Olham para Jesus como se ele fosse a casa da moeda, o Deus ou o Senhor que dá dinheiro. Alguém está me ouvindo? O Senhor que promove quem está. Ele pode fazer tudo isso, porque Ele é Deus. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, nós não entramos aqui para olhar, ou para louvar, ou para visualizá-lo como o Senhor da alta ajuda, como o Senhor curandeiro, como o Senhor que responde àqueles que estão no vale da sombra. Ele faz tudo isso. Nós entramos aqui no vale da sombra da morte, nós entramos aqui sem dinheiro, nós entramos aqui sem saúde, nós entramos aqui brigado com a família, nessas condições, mas olhando para Ele como o Salvador da nossa vida. São essas coisas que aquele que tem uma visão espiritual aguçada e olhos sadios conseguem ver. E são essas coisas que os cegos espiritualmente falando não enxergam, porque Jesus está ali. Mas eles olham para Jesus como alguém que ameaça. É só isso. Continue a leitura no Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 10. Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Então, peraí. Eu estou falando de segredo espiritual. Irmãos,
Eu não vou fazer, se eu ficar aqui só nesse texto aqui até amanhã. Não vou entrar no assunto doutrina, tá? Mas vou te dar um exemplo. Pastor Washington, o que se deve ensinar na igreja? O que está na Bíblia. Não é só isso? É para ensinar alguma coisa a mais? Sim ou não, igreja? É para ensinar só o que está onde? Se alguém ensina além do que está na Bíblia, essa pessoa, ela tem uma visão espiritual ou ela é cega espiritualmente? E não sou eu que reprovo, é a Bíblia que reprova. Todas as vezes que alguém ensina doutrinas de homens, esta pessoa está caminhando em cegueira espiritual. E se ela está cega espiritualmente, pense o que vai acontecer com o rebanho desse pastor. Pensa na Marginal Tietê, tá? Como que leva? Como que vai direcionar até a porta? Como que vai apontar para Cristo? Só para Cristo, solos Cristos. Como? A pessoa vai pegar um monte de objetos, aí entra o sincretismo, misticismo, achismos, e aí já vem uma cegueira espiritual mais aguçada. E o próprio texto vai dizer aqui no versículo de número 11, versículo 10, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será. Então, o que vai acontecer com uma pessoa cega espiritualmente? Se Cristo não se manifestar a ela, ela passar a ver, ela vai ser arrancada. Já viu como uma árvore é arrancada do solo com raiz e tudo? Não tem como nem ressuscitar ali, porque perdeu a raiz. Não tem como ela voltar a ter vida. É isso que Jesus está dizendo. Assim como uma árvore é arrancada da terra, assim como um prego é arrancado de uma madeira, assim será toda planta que meu Pai não plantou. Veja, ele não diz assim, ó, meu pai vai impedir que eles falem. Negativo. Tem muita gente falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, anunciando em nome de Deus. E o que a Bíblia está dizendo? Qual é a repreensão de Jesus no texto? Eles são cegos espiritualmente, porque se aquilo que eu falo escandaliza eles, peraí, é o que está escrito lá no capítulo 8 que nós pregamos. Quando Jesus disse: é por isso que minha palavra não entra em vocês, porque vocês não sois de Deus. Quem é de Deus, disse Jesus, ouve as palavras de Deus. Eles tinham que dizer assim: puxa vida, o senhor está certo, mas não. Olha o texto, versículo de número 14: deixai-os. Como é que você entende a palavra deixai-os? Alguém está me ouvindo? Como que você entende a palavra deixai-os? Deixa eles aí. Deixa eles. São condutores cegos. É verdade? São cegos. Guias de quê? Ora, se um cego guiar outro cego, não cairão ambos no buraco? Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Então quer dizer, Jesus deixa claro
que não tem como um cego guiar outro. Os dois vão morrer. Então o capítulo 9, vamos voltar lá em João capítulo 9. O capítulo 9 de João nos mostra que aqui tem um homem que, na visão dos discípulos e na visão da cultura judaica, João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. E caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então a pergunta dos discípulos é interessante. Os discípulos de Jesus vão querer saber a causa do pecado, a razão do pecado. Jesus, se você ler o capítulo 9, Jesus não vai pontuar o pecado aqui cometido. Se fosse para pontuar o pecado cometido pelo cego aqui, tinha que pontuar o pecado de Gênesis 3. Porque por causa da queda de Adão, por causa da queda de Eva, é que a transgressão passou a todos os homens. E Jesus não cita a queda. Ele não fala sobre a queda de Adão, ele não fala sobre a queda de Eva. Os discípulos querem saber. Eles estão pensando que aqui há uma transmigração de pecado, que não existe. Não existe essa história de o pai peca e a consequência vem sobre o filho. Quando você lê o Antigo Testamento, e vai pontuando os textos, você vai encontrar, haviam pecados que os homens cometiam, que vinham sobre eles algumas enfermidades. Dá exemplo aqui, sem ler o texto, você pode ler na sua casa. Você leia Números capítulo 12, por exemplo. Você lê Números capítulo 12, você vai encontrar Miriam, irmã de Moisés, irmão de Arão. Aquela mulher, ela era, segundo a Bíblia, como se fosse uma referência. Mas por causa de algumas ações de Moisés, Miriam murmurou contra ele. E devido à sua murmuração, está escrito, ela ficou o quê? Leprosa. Veja, a consequência que veio sobre a vida de Miriam foi porque ela transgrediu. Veja, algo de responsabilidade pessoal. Como está escrito, por exemplo, em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, 5, 6, 7. Diz assim: nunca mais direis esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram ou apodreceram. Quer dizer, os pais foram lá, comeram, e o dente do filho que apodrece. Não tem razão isso? Não tem lógica. Se o pai que comeu a uva podre, melhor dizendo, quem tinha que ficar com os dentes apodrecidos era o pai. A consequência do ato tinha que vir sobre ele. Mas o texto vai dizer: olha, não. Nunca mais direis esse provérbio em Israel. Aí você pula para o versículo 20 de Ezequiel 18, e está escrito lá: a alma que pecar, essa morrerá. O que é isso? A responsabilidade é pessoal. Nós temos que entender que nem sempre enfermidades vêm porque o homem transgrediu, mas acontece. O homem comete delitos, o homem comete transgressões e enfermidades vêm. Dá uma causa aqui, uma causa bem clara que todos vocês conhecem. O exemplo de Davi, por exemplo, quando ele adulterou com Betseba, teve consequência? E qual foi a consequência? A morte do seu filho. Quando Davi numerou o povo, achando que já era expert, e etc, a vaidade vai subir no seu coração. Deus falou para ele: Davi, quantos livramentos eu te dei, cara? Que história é essa de numerar o povo? Vou mandar você escolher entre 3 pragas, escolhe uma.
Então existem causas que vêm sobre um homem que é relacionado à ação do homem. Amém, igreja? Porém, você vai ler a Bíblia, tem gente que não cometeu uma transgressão e foi acometido de várias enfermidades. Veja o caso de Jó. O que Jó fez? Jó não fez nada. Quando Paulo, em 2 Coríntios 12, se eu recordo bem, quando Paulo diz assim, um espinho foi colocado na minha carne. O que Paulo fez? Quem levou ele até o terceiro céu para ver coisas inefáveis foi Deus. Aí o próprio Deus que leva põe um espinho na carne. O que Paulo fez? Se ler Gálatas capítulo 4, Paulo vai dizer assim, quando eu fui ter convosco, eu fui com a minha carne muito enferma. Paulo era um homem de Deus, temente a Deus, caminhava na linha reta. Como acontece com muitos dos senhores aqui e senhoras. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó estavam marretando ele, ó. Você pecou, cara. Confessa seu pecado. Não é possível que você esteja passando por isso sem ter cometido uma transgressão, mas ele não fez nada. Amém, igreja? Jó não fez nada. Pelo contrário, ele mesmo diz, se eu recordo Jó 18, ele vai dizer, eu era como um guia para os cegos. Ele era um homem de bom coração, fiel a Deus, temente a Deus, que se desviava do mal. Porém, a cultura judaica, a cultura entre os rabinos da época, já estou terminando, ela era muito severa. Porque dentro da cultura dos judeus, dos rabinos, dentro daquilo que eles entendiam, uma criança no ventre, ela podia transgredir. Tanto é que quando você pega o código de literatura judaica para ler, você encontra relatos judaicos que eles afirmam que no ventre, enquanto a mãe de Esaú e a mãe de Jacó gerava os seus filhos no ventre, eles acreditam que no ventre Esaú tentou matar Jacó. Como se uma criança tivesse senso, como se uma criança tivesse raciocínio no próprio ventre para cometer uma transgressão, para nascer com defeitos. É a mesma coisa quando você olha para o mundo. As pessoas ficam perguntando, por que Deus não faz isso? Por que Deus não livra disso? Existem coisas que acontecem que é para a glória de Deus, e existem coisas que acontecem debaixo da permissão de Deus, que é a ação do homem sobre tais coisas. Você consegue entender isso? Uma é a vontade plena de Deus para que o nome dele seja glorificado. Outra é onde Deus permite que aconteça, sem perder a sua soberania, que é onde entra a ação do homem, onde o homem age de maneira inconsequente e os resultados da sua ação são claros. Nós temos que fazer de tudo para fugir do abismo, porque um vai chamando o outro. Nós temos que fazer de tudo para fugir da aparência do mal, porque consequências vêm, porque são sementes. Não é o que está escrito em Gálatas? Paulo falando que aquilo que o homem semear, ele colherá. Se eu semear na carne, colherei, no espírito colherei. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas um cuidado muito extremo. Só mais uma informação: se uma mulher grávida entrasse num templo pagão, isso aqui é cultura dentro do código judaico, se uma mulher grávida gerando um filho no seu ventre, ela entrasse dentro de um templo pagão, o código deles defendiam que aquela criança que está no ventre também compactuou para adoração a outros ídolos, dizendo que a tal criança, ela está completamente entupida de pecado desde o seu ventre. Porém, sabemos que a fonte originária da transgressão culmina em Adão.
a sua rebelião contra Deus, a sua rebelião contra a vontade que Deus estabeleceu sobre ele. As consequências vieram, foi expulso do jardim, suor do rosto tem que dar para comer, a terra começou a produzir espinhos e cardos, multiplicação de dores no ventre de Eva. Então, a cegueira física e a cegueira espiritual são duas coisas que nós temos que tratar seriamente. Vamos continuar a leitura aqui, João capítulo de número 9. Então, quero que você, por gentileza, descarta da tua cabeça esse negócio de karma, tá? Alguém está me ouvindo? Tem karma não, tá, gente? Karma é na outra vida, não. Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém reencarna, não. O único que voltou para o mesmo corpo foi Jesus. Depois você procura Buda, lá se voltou, Kardec se voltou. Você encontra restos mortais de todos, menos de Jesus, porque ele ressuscitou. Diferente. João capítulo 9, vamos continuar lendo o versículo de número 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É muito rico, eu não posso passar isso aqui correndo. Tem como passar isso aqui correndo? Não tem como, gente. O que Jesus está falando com dia e noite aqui, quando a noite vem? Da morte dele. E olha que coisa legal, ele envolve os discípulos, me envolve você. Ele não põe no singular assim, ó, eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Ele envolve todo mundo. Ele envolve todos os seus servos. Ele envolve todos aqueles que creem no seu nome. Ele fala, só dá para trabalhar enquanto está vivo. Enquanto eu estou com vida, porque ele sabe que ele vai ser entregue. Ele sabe que vai para a cruz, ele sabe. E ele fala para os seus discípulos, olha, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou, enquanto está de dia, enquanto eu estou aqui, porque a noite vai vir, e você sabe, que ele é a luz do mundo, e ele não deixou de ser a luz do mundo, ele é até hoje, porém, ele está dizendo, eu vou ser tirado da terra, e a noite vai vir. É por isso que o mundo jaz. É por isso que a nossa luz, ela tem que brilhar até debaixo da cama, até em cima do monte. Porque a luz deste mundo, disse Jesus, é a sua igreja. Vós sois a luz do mundo. Porque ele habita em nós. Ele está dizendo, olha, eu vou sair. Eu vou embora, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas enquanto eu estou vivo eu tenho que trabalhar. Aí ele diz, não é só eu não, tá? Vocês também. Você, eu, nós, igreja, precisamos trabalhar, iluminar, enquanto há vida, porque a noite vai chegar. Salomão disse isso, nos sepulcros não há obra, desceu, não tem como fazer mais nada, desceu ao silêncio. Continue a leitura, eu tenho que correr, misericórdia. Versículo 5, e ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Alguém não poderia levá-lo? Eu fiquei lendo, ontem, anteontem, terminei de montar essa mensagem hoje.
E eu fiquei procurando em algum rabisco, né? Eu tenho que achar algum lugar que esse cara foi levado por alguém. Alguém tem. Porque como é que um cego, olha para cá, o cara já é cego, com barro no olho, mais cego ainda. Jesus manda ele ir no tanque de Siloé. E olha que coisa interessante. Lembra da cerimônia que acontecia no tabernáculo? Que o sacerdote pegava com um vaso de ouro a água e derramava a água sobre o altar? Lembra disso? Você aprendeu? Essas águas eram tiradas do tanque de Siloé. O mesmo lugar que os homens retiravam as águas para as suas atividades religiosas, é no mesmo lugar que Jesus manda o cego ser curado. Religião nenhuma abre os olhos dos homens. Atitudes religiosas não vai te fazer ver Jesus. Deus possa abençoar você, mas o meu Jesus não precisa de uma vela para iluminar ele. Eu não quero te ofender, amém? Mas não acendemos vela para Jesus. Não acendemos na nossa casa a vela para Jesus. Porque a luz, que é o próprio Jesus, habita em nós. Então a religião fazia aquela cerimônia louca, aquela coisa. Mas aquelas águas daquela cerimônia não resolvia a vida de ninguém. As práticas religiosas não têm levado os cristãos a enxergarem um palmo mais. Não conseguem enxergar um palmo à frente, porque a religião foge do livro. A religião acrescenta aquilo que acha. A religião põe os métodos para fazer pessoas enxergar. Vou repetir aqui. Eu não sei se foi Charles Spurgeon ou se foi Leonard de Ravenhill, não lembro quem foi, mas algum reformador disse assim, que todos os cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Se nós ficarmos na religião e acharmos que estamos levando pessoas para Cristo, quando acabar a religião elas morrem. É igual ao entretenimento. Eu fiz uma postagem, eu fui xingado, alguém tem noção? Entraram lá no meu message e me xingaram. Eu fui xingado, literalmente xingado, não vou falar a palavra que é baixo calão. Mas me xingaram. Falaram, pastor, tu está achando que tu é o quem? Seu miserável e outras coisas mais, outros aditivos. Torça para eu não te encontrar. Assim, eu falei. Quase que eu falei, rapaz, estou quase indo para a roxa de jiu-jitsu. Quase que eu falei, estou brincando. Mas, porque eu botei assim, ó. Eu fiz um post assim, ó. Pastores do entretenimento, torçam para que não abram um circo do lado da tua igreja. Porque a disputa vai ser acirrada. Mas assim, gente, eu não sabia que... Eu não sabia. Não passava nem pela minha cabeça. Não passava não.
Aí eu falei, gente, misericórdia. Sabe o que eu entendi? O pastor William uma vez falou isso, a gente conversou sobre isso. Sabe o que eu entendi? Que nós estamos sendo vistos de longe assim, ó. Às espreitas. Porque quem fala um monte de besteira, tempão sumido. Ainda bem que tá gravando. Eu falei, tá. Você tá me ouvindo, você tá me vendo. Bom saber. Agora eu vou aumentar o nível, né? Então nós temos que entender que a religião, ela quer matar. Os religiosos queriam matar Jesus. Não tem como continuar essa mensagem agora, não tem mais. Eu ainda ia entrar na parte que ele fala, de uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo, mas não dá tempo. Vou deixar essa parte para o pastor William. Domingo que vem ele prega essa parte. Eu vou parar aqui no versículo de número 7. O tanque de Siloé era o tanque que o rei, na verdade, o tanque de Siloé, ele recebia muitas águas do rio Ginom, que o rei Ezequias ele constrói para que, se Jerusalém fosse cercado, eles tivessem mantimento de água na parte de dentro. É muita informação para um culto só. Esse capítulo 9, apesar de até o versículo 41, não vou pregar correndo. Vou proibir o pastor William de pregar correndo esse texto também. Como a gente não vai conseguir terminar mesmo de pregar esse ano, mas é mensagem para a gente ficar aqui até Jesus voltar. Amém, igreja? Até Jesus voltar. É riqueza do texto. Irmãos, se você pegar, ir até o versículo de número... Vou terminar aqui o versículo 9. Versículo 8. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, e outros, não, se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia, sou eu. O que aconteceu com aquele homem ficou irreconhecível. Porque o cego, olhe para cá, o cego, ele vai andar maltrapilho. Mas agora, meu irmão, ele consegue se olhar no espelho, entre aspas, ele consegue passar a camisa, já não veio para a igreja todo amarrotado, glória a Deus, igreja, ele consegue passar uma graxa no sapato, consegue, agora toma banho, escova o dente, já não está mais mendigando. Estou dando exemplo para você, dando exemplo, porque outrora, era assim que nós estávamos, quando estávamos cegos. Estávamos lá, mergulhando na piscina, não nessa, mas mergulhando na piscina, dando 7 mergulhos de Naamã. Levando rosinha para casa, tijolo para casa, fitinha para casa. Determinando no culto, eu determino que essa... Não determino nada. É o caco que manda no barro, no Criador. Essa história de determinar. Aí hoje, nós estamos mais centrados na Bíblia. Aí apanha, seja feita a tua vontade. Aí perde, seja feita a tua vontade. Aí não conquista, seja feita a tua vontade. Quem te vê fala, não pode ser a Beth. Pastor William Girê? Não pode ser. Pastor Washington não pode ser. Como é que pode? Cadê a Eunice? A Eunice não... Cadê? A palavra vai entrando. Alguém está me ouvindo? O evangelho vai entrando, ele expulsa a escuridão da ignorância e traz para mim, para você, o que é o reino de Deus na terra. Não é comida, não é bebida.
com aquela música daquele grupo aí, ó, como muitos gostam, comida, bebida, diversão e arte. Igreja é evangelho, 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 evangelho e evangelho. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória somente para Deus. E aí o texto, versículo de número 11, e respondeu ele, não vou ler o 10, e perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então o que é a igreja? Olhe para cá. Tem murmuração aqui? Sim ou não? Quando Eliseu falou assim para Naamã, vai mergulhar 7 vezes lá no Jordão, teve murmuração? Tem um rio Farpar ali porque ele mandou lá no Jordão. Rio sujo. Aqui não. Quando você escuta a palavra de Deus, amém, igreja? Quando ela entra, alguém está me ouvindo? No coração, igual flecha. Mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando com os olhos, a palavra de Deus vai te direcionar até o lugar que foi determinado. Porque quem guia a gente é a palavra. Quem leva você até o destino é a palavra. Não foi as pernas do homem. Ele foi lá caminhando, mas ele vai debaixo de uma ordem, vai se lavar no tanque de Siloé. E o texto diz, lavei-me e fui embora. É isso? Está escrito aí? Fui, primeira coisa, ele obedece. Fui, obediência. Diga comigo, obediência. Lavei-me, obediência. Voltei, agradecendo. Eu fui, lavei, voltei. Mas como eu voltei, ele já não estava mais. Cadê ele? Aí veio os fariseus. Aí veio o pessoal, a turma do curioso. O que está acontecendo contigo? Não sei. Eu só sei que um tal de Jesus entrou na minha vida, amém, igreja? Fez um negócio de cuspir. 3 vezes Jesus fez isso, hein? Negócio de cuspe, 3 vezes. Esse negócio de cuspe, 3 vezes, é sério. 3 vezes. Ele cospe, põe no olho do cego. Passa a ver. Aí ele cospe de novo, bota na língua de um. Sério? O mudo e cego, você recorda bem. Aí, passa a ver. Aí cospe de novo, põe no olho do outro que enxerga o homem como árvore. 3 vezes Jesus cuspiu. Aí eu fui pesquisar. Sabe o que eu achei? Adivinha? Nada. Aí vem os acréscimos, né? O pessoal quer deixar a mensagem mais, agora revelação. Aquela terra representa o homem. Ele botou barro com barro para fundir, para formar, ele fez outro olho da terra. Tem nada disso escrito em lugar nenhum na Bíblia. Tem nada disso. Aí vem um acréscimo, porque eu acho que foi isso. Não, eu não acho nada. Aonde a Bíblia se cala, eu me calo. E aonde a Bíblia continua, eu continuo. Aqui a Bíblia se calou, então eu também me calo. Fica de pé.